Dando prosseguimento no nosso curso, Eletrônica Prática, aula 47, módulo 2. O assunto, montagem, gerador de pulso alto de corrente. Vamos lá? Existe uma maneira eletrônica de pouparmos as pilhas, mesmo no acionamento de um eletroímã, que acaba gastando muita energia. Basta então gerarmos um pulso relativamente alto de corrente, porém com um tempo muito curto, de modo que o dreno médio de energia das pilhas fique dentro de um limite suportável. Já aprendemos alguma coisa sobre os capacitores e sua habilidade de guardar cargas elétricas, bem como a sua constante de tempo que compartilha com os resistores. Preste atenção, aluno. Já aprendemos alguma coisa sobre os capacitores e sua habilidade de guardar cargas elétricas, bem como a sua constante de tempo que compartilha com os resistores. Sabendo disso, podemos então criar um arranjo simples, baseado no único resistor e um único capacitor que será intercalado entre as pilhas e uma chave, conhecida como push button, que irá controlar o eletroímã, permitindo assim obter o resultado desejado. O preço que pagaremos por essa façanha é que o eletroímã será apenas energizado por um breve instante. Observe com atenção o diagrama esquemático ao lado, parte A. Preste atenção nesse diagrama. Nesse diagrama, nós temos o símbolo da bateria, de 6 volts, o símbolo do resistor, de 330 ohms, o símbolo do capacitor eletrolítico, de 2.200 microfarad por 16 volts, o símbolo da chave push button, NA, e o símbolo do eletroímã. Vamos agora aprender como funciona esse circuito eletrônico. Observe novamente com atenção o diagrama esquemático ao lado, mas agora a parte B. Parte B. Observe. Observe que o capacitor eletrolítico está sendo representado pela letra C, sendo este de elevado valor, isto é, 2.200 microfarad. Carrega-se através do resistor de 330 ohms, que não permitirá a passagem da corrente elétrica maior do que 18 mA. A carga, nesse caso, leva um certo tempo, isto é, dependendo dos valores do resistor e do capacitor. Quando, porém, o interruptor da push button, representado pela letra P, ele é fechado, não haverá praticamente resistência alguma a ser vencida pela corrente no percurso entre o capacitor e a bobina do eletroímã. Assim, toda a carga acumulada no capacitor de 2.200 microfarad é descarregada num pulso muito rápido e de alta corrente sobre a bobina do eletroímã. Tanto o tempo quanto a corrente neste momento são determinados pelo próprio valor ôhmico da bobina. Preste atenção. Tanto o tempo quanto a corrente neste momento são determinados pelo próprio valor ôhmico da bobina. O resistor de 330 ohms, ele funciona como uma espécie de barreira, impedindo que as pilhas forneçam uma corrente acima dos 18 mA para a bobina do eletroímã. Vamos observar de novo com atenção o diagrama esquemático ao lado. Preste atenção nesse diagrama. Observe que ao pressionar o botão da push button NA, a corrente de descarga ela é muito forte. Isso faz gerar um bom campo magnético momentâneo, o suficiente para este propósito imediato. No entanto, a corrente de manutenção provida pelas pilhas nesse instante é muito pequena, mas é perfeitamente suportável. Vamos observar agora com atenção a lista de componente para essa montagem. Vamos lá. Lista de peça.
Um capacitor eletrolítico de 2.200 microfarad por 16 volts ou então 25 volts. Um resistor de 330 ohms, laranja, laranja, marrom. Uma chave push-bottom, NA. Um suporte para 4 pilhas pequena. Uma barra de conector parafusável do tipo Sindal. E podem ser usado também uma placa matricial ou então uma protoboard. Vamos agora observar com atenção esta outra figura ao lado. Presta atenção nessa figura ao lado. Na figura nós temos a aparência e o símbolo do componente. O componente resistor. Nós temos o seu símbolo. O componente capacitor eletrolítico. Observe que o capacitor eletrolítico ele tem polaridade. Observe o seu símbolo. Na figura, mostramos a aparência e o símbolo dos componentes. O valor do resistor deve ser lido com auxílio do código de cores que nós já vimos. A polaridade do capacitor eletrolítico, ela deve ser reconhecida e respeitada, para que não haja problema no próprio circuito. Preste atenção, aluno. A polaridade do capacitor eletrolítico, ela deve ser reconhecida e respeitada, para que não haja problema no próprio circuito. Observe com atenção o diagrama chapeado ao lado. Diagrama chapeado. Preste atenção. Chama atenção novamente em relação à polaridade do capacitor eletrolítico e também em relação às pilhas. Observe com atenção este outro diagrama, que é conhecido como diagrama em bloco. Diagrama em bloco. Preste atenção. Chama a atenção dos nossos alunos para que vá se acostumando com os diagramas em bloco, que constituem um recurso muito válido e utilizado nas explicações em detalhamento técnico de circuito, aplicações, aparelhos ou funções. Observe no diagrama em bloco que temos dois fios de saída, o positivo e o negativo, e mais um botão de acionamento utilizado sobre a caixa. Preste atenção, aluno. Observe no diagrama em bloco que temos dois fios de saída, o positivo e o negativo, e mais o bloco de acionamento, isto é, o botão de acionamento utilizado sobre a caixa. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima.